Oi, pessoal! E aí, queridos? Tudo bem com vocês? Vamos lá para uma aula de ciências, né? Hoje é 4, dia 4, segunda, terça, quarta, quinta-feira é dia de ciências. Nós paramos na página 180, agora vamos para a página 181. Nossa, olha aqui, já marquei, ó. Vamos continuar falando da origem dos materiais e da palavra matéria-prima. O que quer dizer isso? Vamos lá. Página 181, a gente vai começar a falar do bicho da seda. Até eu vim com um lenço de seda para vocês verem. Para que serve a seda, né? Serve para fazer roupa, para fazer lenço, para fazer coisas assim. É um tecido bem molinho. Até eu pus o meu só para mostrar para vocês para que serve a seda, tá? É bem maciozinho também, é feito com fio fininho, nós vamos ver aqui. Acharam a página aí, minha gente? Apostila azul, 181. Olha lá, ó. Leitura, dia 4. Vamos lá. Conheça o bicho da seda e o incrível material que ele produz, que é a seda. Meu lápis. Vamos lá. Seda. A seda é uma fibra valiosa produzida por insetos chamados bicho da seda. O tecido da seda é usado para confeccionar roupas, lençóis e outros itens. Seda natural, porque vem da natureza, né? A gente falou isso na outra aula, que os materiais podem ser chamados de minerais, quando eles vêm da terra ou embaixo da terra, né? Que são os minérios, o aço, o ferro, a argila. Ou podem ser chamados de vegetais, por exemplo, quando é alguma coisa que é extraída das plantas, por exemplo, a celulose que vem da árvore, né? Então, o papel é o material, a origem do papel, né? Como que o papel é feito, é um material de origem vegetal, porque é da árvore que tira a celulose. E também pode ser natural, quando a própria natureza fornece. É o caso aqui da seda, porque é o animalzinho, o insetozinho que faz. Quer ver? Vamos ver. Seda natural. O bicho da seda produz um fio de seda que sai por um tubo em sua cabeça. A lagarta vai enrolando esse fio em torno do próprio corpo até ficar totalmente coberta. Nesse ponto está pronto o casulo, que vai proteger o bicho da seda até ele se transformar em mariposa. O casulo inteiro é formado por um único fio contínuo, ou seja, um único fio que dá a volta toda bem fininho até formar o próprio casulo. E aí a lagarta fica lá dentro desse casulo até se transformar em mariposa. Tem a foto aí, vocês viram? Ó, vamos lembrar aqui embaixo como é que chama isso aqui mesmo? Legenda foto, né? Ou foto-legenda. Diferentes fases da vida do bicho da seda. Aqui a lagarta e aqui o casulo. Eu procurei na internet um vídeo para mostrar para vocês ela fazendo, mas achei um vídeo tão longo, achei que vocês não iam ter muita paciência para assistir. Mas se vocês quiserem pesquisar, na outra página continua falando sobre a seda. Para processar a seda, o casulo é primeiramente colocado em água quente, por isso ele se torna macio, e a seda pode ser desenrolada. Muitos casulos são desenrolados ao mesmo tempo para formar um fio. Vários fios são trançados para dar origem a fibras mais grossas e mais fortes. Essas fibras podem ser tingidas e tecidas. Aqui tem a fonte, gente, ó. A fonte é de onde vem a informação, ó. Britânica Escola Seda, disponível. Aqui tem um site, ó, escolabritânica.com, artigo/seda, para pesquisar um pouquinho mais. Agora que a gente entendeu um pouquinho, vamos responder a pergunta? Primeira pergunta. Qual é a matéria-prima utilizada para fabricar a seda? Vamos lembrar? Se a seda é feita por aqueles fiozinhos que são tecidos pelo bicho da seda, a matéria-prima são esses fios, né? Então, como seria a resposta? São os fios de seda produzidos pela lagarta do bicho da seda ao fazer o casulo. Vejam que eu escrevi para vocês, para facilitar uma resposta bem completa, né? Já estamos no segundo ano, uma resposta curta não cabe aqui, ó. São os fios de seda produzidos pela lagarta do bicho da seda ao fazer o casulo.
Então, essa resposta está bem completa. A pergunta é, de onde vem a seda? Ela vem dos fios que são produzidos pelo bicho da seda. E a pergunta B, ó. Qual é a origem dessa matéria-prima? Ela é animal, vegetal ou mineral? Lembra que a gente falou isso, ó? O material pode ter origem animal, vegetal ou mineral. Mineral, quando vem da terra, como é o caso, por exemplo, do mármore, do aço, do ouro, da prata. E aqui, ó. E vegetal? Quando vem de alguma planta. Por exemplo, as fibras que fazem a palha, que fazem as cadeirinhas de palha, os encostos das cadeirinhas de palha, ou o papel que vem da celulose que é tirada da árvore, a maioria são os eucaliptos, ou pode ser de origem, aqui que a gente não viu, animal, ó. Por exemplo, o leite, os ovos, que aí são alimentos produzidos pelos animais. E quando a gente fala de um produto, para a matéria-prima ser de origem animal, ó, tem que ser, por exemplo, um produto a manteiga, ou, por exemplo, aqui no caso, a seda, porque é o insetozinho que faz. Ele mesmo faz, então não tem interferência humana nenhuma, porque a matéria-prima é a própria seda, é o fio de seda que o bicho da seda faz. Depois é lógico que esse casulozinho é desenrolado, vai para a fábrica para se transformar num fio para poder virar um tecido, né? Mas a matéria-prima quer dizer a coisa mais importante para fazer uma coisa. Por exemplo, se eu pensar numa cadeira, qual é a matéria-prima dessa cadeira que eu estou usando por acaso? Ó, tá vendo? Ó, é a madeira. E qual é a matéria-prima, vamos dizer, para fazer esse meu planejamento aqui, que tem todas as aulas que eu vou dar para vocês? Aqui, ó, a matéria-prima é o papel. E o papel é feito de celulose. Qual é a matéria-prima, por exemplo, para se fazer chocolate? É o cacau. Qual é a matéria-prima para se fazer, vamos dizer, pão? Farinha. Então, existem coisas que não podem faltar na confecção de qualquer coisa. Então, esse ingrediente ou esse item mais importante para fazer uma coisa é chamado de matéria-prima, tá? Então, aqui, ó, qual é a origem dessa matéria-prima? É animal, vegetal ou mineral? É lógico que nós estamos falando da seda que o bicho da seda faz, então a origem é animal. E essa última aqui, o que está perguntando? Os fios de seda são material natural ou artificial? Aqui vocês não precisam responder, mas vamos falar sobre isso, ó. Os fios de seda são materiais naturais ou artificiais? Eles são produzidos em laboratório, como o plástico, por exemplo, ou como, por exemplo, uma boneca de plástico, por exemplo? Não, né? A gente sabe que o fio de seda, ele é um material natural. Ele é feito pelo próprio animalzinho, insetozinho, chamado bicho da seda que faz. Então, ele é um material natural. Ninguém faz a seda no laboratório. Ele é tirado da natureza. Então, é chamado de material natural. E aqui, ó, da outra página tem venha conhecer. Isso aqui a gente já viu, lembra? Que eu coloquei na última aula de ciências para vocês assistirem de onde vem o vidro? Eu achei tão bacana isso daqui. Tomara que vocês tenham assistido. Eu achei bem legal. Porque a menininha pergunta de onde vem um monte de coisa. Ela pergunta de onde vem o vento, de onde vem a chuva, de onde vem o arco-íris. E eu achei de onde vem o vidro. E ela respondeu nesse videozinho aqui bem legal. Essa outra parte aqui da tarefa, pessoal, é pra gente fazer em casa as duas páginas. Tudo é em casa, né? O vidro é um material reciclável, ou seja, ele pode ser usado e posteriormente utilizado como matéria-prima na fabricação de outros vidros. Veja na ilustração o ciclo de produção de vidro. Isso do que a gente fala de reciclagem, gente, é muito importante. Não sei na casa de vocês, mas o correto é a gente não jogar as coisas que podem ser reaproveitadas fora. A gente tem que separar os materiais que são de papel, de vidro, de metal, de plástico e colocar em embalagens de lixo separadas. Existem aqui na cidade de Itatiba um dia especial que passa o pessoal das cooperativas que aproveita isso para depois se transformar em outro objeto.
Por exemplo, você comprou alguma coisa de vidro, já consumiu, não joga essa embalagem fora, coloca dentro de uma sacolinha e coloca na porta da sua casa no dia que o pessoal da reciclagem passa. Todo bairro tem um dia certo, tem que pesquisar na prefeitura, eles te informam. Aqui na minha casa, por exemplo, é de terça-feira. Então, toda terça-feira bem cedinho, eu coloco na minha calçada os objetos que eu usei, que estão limpos, que já não vou usar mais, de vidro, uma outra sacola, embalagens plásticas, uma outra sacola, embalagens de papel, por exemplo, embalagem, caixinha de pasta de dente, ou de remédio, ou de qualquer coisa que venha em embalagem de papel, eu separo por material. Vidro num lugar, plástico no outro, papel no outro, a gente coloca na calçada e as pessoas usam esse material para reciclar. Então, o vidro ele se transforma em outro objeto de vidro. Vejam aqui, está falando sobre isso, ó. O vidro é um material reciclável. Ele pode ser usado e posteriormente utilizado como matéria-prima na fabricação de outros vidros. Veja na ilustração o ciclo de produção de vidro, ó. Vamos ver como que funciona? Vamos prestar bem atenção nas flechinhas, ó. Aqui, ó. Se vocês assistiram esse filminho aqui, vocês viram que saiu da areia, ó. A areia é retirada da natureza, ó. Areia, depois vem as máquinas e tira um monte, manda para a fábrica. A fábrica transforma a areia em vidro. O vidro é usado como embalagem de algumas coisas, ou de alimento, ou de bebida, e vai para o supermercado. Lá, ó, o consumidor vai usar, vai levar para casa e vai usar. Depois ele pega e joga no lixo, mas no lixo que tem esse símbolo aqui, gente, ó. Esse símbolo aqui é de reciclagem. Então, esse aqui é um lixo reciclável. Essa consumidora sabe que esse vidro pode ser aproveitado para ser feito outro vidro. Então, ela coloca aqui. Olha que legal, o ciclo chama ciclo porque gira, ó. Porque a hora que veio para cá, ele se transformou em vidro de novo. O primeiro vidro foi feito aqui, ó. Saiu da areia, foi tirado pelas máquinas, foi para a fábrica, se transformou em vidro, chegou ao supermercado, a consumidora usou e depois ela mandou para reciclagem, tá? Olha que legal, foi bem aproveitado. Se a gente souber separar os objetos, ajuda muito. Tem muita gente que consegue aproveitar bastante os materiais, se transformando esses materiais em outros materiais. Qual é a matéria-prima para a fabricação do vidro? Ó, o que vocês acham? É argila, é areia ou é o metal? Vamos lembrar aqui, no começo do ciclo, é a areia, ó. Argila? Não, né? Faz barro só. E o metal? Ah, o metal serve para fazer muita coisa. Dá para fazer janela, dá para fazer cadeira, perna de cadeira, tem muita coisa que dá para fazer com metal. Então, vamos marcar aqui, de onde vem o vidro? Da areia. E a pergunta B? Aqui vocês vão ter que usar duas cores, ó, vermelho e verde. Contorne de vermelho a etapa da extração da matéria-prima da natureza, ó. De onde sai a etapa de extração, ó, a hora que tá tirando, ó. Aqui é o material, mas a hora que tá tirando é aqui, ó. Que aí vem esse tratorzinho aqui, não sei o nome dessa máquina que coleta o material, podemos dizer assim, né? Ela retira um monte de areia, ó. Então, isso aqui nós vamos circular de vermelho, porque aqui, ó, é a primeira etapa, ó. É a parte em que extrai a matéria-prima da natureza, ó. E depois, contorno de verde, a etapa em que o vidro é utilizado como matéria-prima para a produção, ó. Aonde que mostra? Aqui está sendo tirado da natureza. E aqui, ó, é a parte que está sendo, ó, etapa em que o vidro é utilizado como matéria-prima para a produção de novos vidros, ó. Aqui, ó, a etapa em que o vidro é utilizado. Aqui já existe o vidro, tá vendo? Ele é utilizado para a produção de outro vidro. Então, só pode ser essa etapa aqui, da reciclagem. Aqui, se fosse para fazer o primeiro vidro, mas aqui, ó, contorno de verde em que usa o próprio vidro para ser utilizado, então é aqui, ó, nessa etapa. Tá bom? Vermelho, verde. Tem mais coisa sobre isso? Vamos ver na apostila? Tem, ó. Quem não lembra dessa história, ó? Todo mundo lembra, né? Na história dos 3 porquinhos, cada um deles constrói sua casa utilizando um material diferente. No quadro abaixo, escreva os materiais. Que materiais são esses e a origem deles, ó? Vamos lembrar, ó?
O primeiro fez a casa de palha, depois o outro fez a casa de madeira e depois o terceiro fez de tijolos, ó. Aqui tá em outra ordem, porque tá numerado já, ó. A casa 1, tijolos, que é de origem mineral. A casa 2, madeira, que é a origem vegetal, porque se tira da árvore. E a casa 3, de palha, que também é vegetal, que também é tirado de uma planta, né? E aqui, ó, das palmeiras, os animais fornecem matérias-primas para a fabricação de produtos. Relacione os animais e os produtos fabricados. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, o carneiro oferece a lã. O bicho da seda oferece a seda. E o boi dá o couro, ó. Aqui tá numerado. Animal 1, animal 2 e animal 3. E aqui nós vamos numerar, ó. Aonde aparece a lã? Aqui, ó, para fazer o gorrinho. Então, se o carneiro é 1, eu vou pôr o 1 aqui, ó. E o bicho da seda faz a seda. O que que tem de seda aqui, ó? Echarpe de seda. Então, se o bicho da seda é o 2, eu vou colocar o 2 aqui. E o boi? O boi oferece o couro. Olha um casaco de couro aqui, ó. Jaqueta de couro. Então, se o boi é 3, eu coloco o 3 aqui. Aqui vai ficar 3, 1, 2. Certo? Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Falamos sobre os materiais, falamos sobre do que as coisas são feitas, falamos sobre reciclagem, falamos sobre os 3 porquinhos, falamos sobre a origem das coisas, por exemplo, do que é feito a lã, do que é feito a seda, do que é feito o couro, que sai do animal. Falamos muitas coisas, tá? Assim a gente termina esse capítulo de ciências. Na próxima aula a gente vai continuar falando de materiais, só que um pouquinho diferentes. Vamos falar das propriedades, ou seja, o que o material pode fazer, o que ele pode ajudar na vida das pessoas, tá? Tudo bem? Combinado? Então, até a próxima aula. Façam até a 184, que é onde nós paramos agora. Qualquer dúvida, me chamem. Eu espero vocês qualquer horário do dia, da tarde e da noite, tá bem? Fiquem bem, se cuidem aí. Até amanhã que tem aula de artes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os bichinhos na barriga. Tem um bicho na barriga, amanhã é outro sentimento. Amanhã eu conto, tá bom? Tchau, gente. Até amanhã.